Ser comissário de bordo deve ser uma profissão complicada. Crianças chorando, voos atrasados, refeições industriais e passageiros mal educados. Todos esses são alguns obstáculos que essas pessoas podem ter em um dia de trabalho. Além de todas essas chateações, os comissários de bordo também podem esconder alguns segredos que eles jamais contariam para os passageiros. Ficou curioso? Continue assistindo, que eu, Ivan Lima, conto mais detalhes de tudo isso para você. Que tal começarmos pelos códigos secretos? Por exemplo, vamos supor que você escute a frase 5 dias na Dinamarca. Parece algo completamente normal em voo, mas também é uma frase que pode ser usada para se referir especificamente a um passageiro. Nesse caso, o número indica a fileira e a primeira letra do país, a poltrona em que o passageiro se encontra. Sendo assim, a frase se refere ao passageiro da poltrona 5D. Essas frases codificadas ajudam os comissários de bordo a falarem sobre um passageiro sem chamar atenção. Além das inúmeras palavras secretas usadas para se referir a algo ou a alguém, ainda temos os códigos sonoros. Quando um avião está aterrissando, um sinal sonoro indica que o trem de pouso está descendo. O segundo sinal quer avisar os comissários que podem começar o procedimento de desembarque de passageiros. 3 sinais curtos seguidos indicam que os comissários e passageiros devem voltar às suas poltronas e esperar uma mensagem do piloto. Já 5 sinais curtos alertam sobre uma evacuação de emergência da aeronave. Existem ainda os códigos digitais. O número 7500 significa que o avião foi sequestrado. O número 7600 indica que houve uma perda de comunicação com a torre. O número 7700 indica uma situação de emergência. Ainda há um código que é criado um pouco antes do avião decolar, o que só a tripulação de cada voo conhece. Esses sinais servem para avisar o piloto sobre uma ameaça ou sobre um ato terrorista. E vocês sabem que, durante um voo, uma pessoa pode simplesmente morrer por causas naturais? Apesar de ser raro de acontecer, de vez em quando, os comissários de bordo têm que lidar com esse tipo de situação. O que eles fazem quando isso acontece? Exatamente nada. Eles tentam ser o mais discretos possíveis. Os comissários de bordo não podem fazer alarde. Muito pelo contrário, eles mantêm o cadáver da pessoa no assento em segurança. A Quartz, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, aconselha os comissários de bordo a mover o corpo para uma poltrona onde não há outros passageiros. Caso isso não seja possível, eles devem ser deixados na poltrona em que morreram, desde que esteja usando cinto de segurança. Na maioria dos casos, quando o cadáver é remanejado, os corpos são levados para a primeira classe, pois dificilmente ela fica cheia. Às vezes, muito dificilmente, mas pode acontecer, o avião possui um compartimento para defuntos. Então os corpos são levados para lá. Mas, no geral, se uma pessoa morrer no mesmo voo que você, provavelmente ela permanecerá na aeronave até que o avião finalmente pouse. Viram como a vida de comissário de bordo não é fácil? Outra coisa que pouca gente sabe é que em alguns voos as companhias aéreas costumam usar o serviço do marechal aéreo. Você sabe o que é isso? Não, né? Talvez você já tenha visto em filmes, mas não conheça por esse nome. Os marechais aéreos viajam de forma anônima e têm como objetivo acalmar uma pessoa que potencialmente pode causar problemas ou mesmo intervir na ação de um terrorista. Basicamente, sua função é se misturar com outros passageiros a bordo de aeronaves e confiar fortemente em seu treinamento,
que inclui técnicas de investigação, reconhecimento de comportamento criminoso terrorista, proficiência em armas de fogo, táticas específicas para aeronaves e medidas de autodefesa de perto, para proteger o público. Então, caso você tenha o costume de fazer voos internacionais, é bem provável que um agente disfarçado tenha voado no mesmo avião que você. Agora eu quero chamar a atenção para duas coisas que vocês já devem ter consumido dentro do avião: o café e o chá. Se você tem o velho hábito de consumir essas duas bebidas, saiba que você pode estar colocando sua vida em perigo. Segundo um estudo realizado há alguns anos, que analisou a quantidade de água dos aviões, os tanques onde a água é guardada não recebem a devida higienização. Além disso, em um outro estudo divulgado pela Business Insider, foi afirmado que já foram encontrados ovos de insetos e salmonela em tanques de água de algumas aeronaves. Segundo dados da Agência de Proteção Ambiental americana, 1 em cada 8 aviões tem problemas para seguir os padrões mínimos de higiene. Em uma outra publicação do Business Insider, há relatos de algumas pessoas que trabalharam como comissárias de bordo, e muitas delas afirmaram que não consumiam a água do avião, apenas água devidamente engarrafada. Um outro depoimento presente na pesquisa disse que só consumia água dependendo da época do ano, pois nos dias mais frios, as baixas temperaturas fazem com que o acúmulo de bactérias seja bem menor. Para quem não sabe, os tanques que guardam a água disponível nos aviões não são completamente esvaziados e nem limpos quando as aeronaves pousam nos aeroportos. Muitas vezes porque não dá tempo de fazer todo o processo. A dica é: evite tomar chás e cafés dentro dos aviões e dê preferência apenas para água engarrafada. A outra coisa que os comissários de bordo querem que todo mundo saiba, principalmente as pessoas mal educadas. Muita gente acha que eles são uma espécie de garçom que devem servir a todos que estão no avião. Mas a função de um comissário de bordo não é bem essa. A principal tarefa deles é garantir a segurança de todos que estão ali. Quando eles fazem curso para assistentes de voo, cerca de 98% do tempo é gasto em treinamentos para combater incêndio, evacuação rápida e assistência médica. Porém, a gente sabe que essas coisas raramente acontecem e, na maior parte do tempo, os comissários se limitam aos serviços de passageiros. Mas existe um alerta para algumas atividades. Ajudar alguém a colocar a mala no bagageiro, por exemplo, não é correto. De acordo com as regras, o comissário pode ter uma lesão, o que será crítico em caso de uma emergência. E, dependendo da gravidade, pode atrasar o voo. Claro que a tripulação faz de tudo para que os passageiros se sintam confortáveis, mas por pura gentileza e educação. Na verdade, são os passageiros que devem obedecer à tripulação da aeronave e não o contrário. Em relação à limpeza do avião, tem algumas coisas que vocês também precisam saber. Obviamente, o avião não é limpo como a maioria das pessoas espera. A parte mais suja de uma aeronave são as bandejas. As pessoas apoiam as cabeças nelas, trocam fraldas dos filhos e às vezes até colocam os pés. O banheiro, por exemplo, é uma verdadeira bagunça. Jamais tire os calçados no banheiro do avião, pois pode haver urina no chão. Não é bom nem ficar descalço na cabine, pois o esfregão usado para limpar o espaço provavelmente é o mesmo passado no banheiro. E o mais importante, evite ir ao banheiro durante turbulências. Ali não há cinto de segurança, então existe o risco de você se machucar ou cair e se sujar. Você deve estar se perguntando sobre as viagens longas. Será que em viagens internacionais que duram horas, os comissários de bordo não descansam? Para falar a verdade, dependendo do avião, eles têm um quarto de luxo para tirar uma soneca. Nos aviões Boeing 777 e 787, por exemplo, há quartos secretos no segundo andar.
Existe uma escada escondida que leva até um conjunto de cômodos, que serve para aeromoças, pilotos e comissários de bordo. Até porque, em voos que podem durar até 18 horas, a tripulação fica extremamente cansada. Nos cômodos, além de travesseiros e cobertores, há um aviso explicando que as cabines seguem as normas de segurança internacionais e que a capacidade é de 8 tripulantes. No Boeing 787, a capacidade é de 6 tripulantes, um pouco menos confortável que o Boeing 777. E por fim, o trabalho de um comissário de bordo não é o paraíso. Embora programas de TV e filmes mostrem algo bem diferente, o trabalho real raramente é tão empolgante e envolve acordar muito cedo e ficar longos períodos fora de casa. As pessoas pensam que grande parte desse trabalho é viajar para lugares incríveis e ter longas escalas com descanso. Mas na maioria das vezes eles estão exaustos depois de trabalhar por horas e longe das pessoas que gostam. Espero que o nosso vídeo tenha sido útil para vocês. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo aqui na Fatos Desconhecidos. Até a próxima! Tchau!